Olá pessoal, nós vamos começar mais uma aula de Engenharia Civil, né? No caso de hoje nós vamos estudar aqui a disciplina de Estrutura de Aço e Madeira 2, tá? Onde a gente aborda os elementos relacionados apenas ao aço, tá bom? E na aula de hoje nós vamos resolver um exercício sobre elementos comprimidos. Aqui está o 2, porque é justamente o exercício que a gente vai resolver. O número 1, né, a aula 1 era só a parte teórica disso tudo aqui, tá bom? Então, já começando o exercício, diz aqui o seguinte: determinar a máxima força de compressão que pode ser aplicada a uma coluna birrotulada de 300 centímetros, ou seja, tem 3 metros, né, de comprimento entre suas fixações. E aqui nós temos os dados, né? O aço SMA 36, aqui nós temos a tensão de ruptura aqui, né, a tensão de ruptura, e aqui nós temos a tensão de escoamento, né? Nós temos o módulo de elasticidade do aço, e nós temos aqui todos os componentes, né, que a gente precisa para resolver esse exercício. A área, o momento de inércia, o raio de giração, tem tudo aqui, tá? Os dados que a gente precisa para resolver o exercício. E aqui, desse lado aqui, ó, nós temos a seção transversal desse pilar, né? Dessa coluna birrotulada, tá? Então, começando já a fazer algumas análises, né? Entenda que aqui eu tenho o eixo Y e o eixo X, que vai ser importante a gente saber para os cálculos posteriores ali, né? Dessa seção, dessa coluna, tá? E como se trata de uma coluna, obviamente ela está posicionada de forma vertical ali no nossa estrutura, tá? Então, já partindo para a resolução do exercício, primeira coisa que a gente faz é verificar a esbeltez dessa coluna, tá? E para a verificação de esbeltez, nós temos aqui o lambda Y e o lambda X, né? Que a gente viu ali no início do exercício dos dois eixos, né? A gente precisa ver os dois eixos e usar essas duas parcelas de equação aqui, tá? No caso do Y, seria KY vezes LY dividido por RY, tá? Então, voltando aqui, ó, o KY, ele já foi dado aqui no exercício, deixa eu achar aqui, ó, o KY é igual a 1, tá? O LY aqui, voltando lá, é o mesmo L, né? 300, tá? 3 metros. No caso ali é 300 centímetros, porque a gente vai utilizar essa unidade de medida, né? Então, tá aqui. E o raio de giração em Y, tá aqui. Vamos achar aqui o raio de giração X, tá aqui. Aqui, ó. RY, 1,55 centímetros, tá? Jogando tudo isso daqui na equação, eu tenho 193,55. Partindo para o X, aqui, né? KX e LX. O LX é a mesma coisa do LY, né? Porque é o mesmo comprimento dessa coluna. E o KX está aqui no início, o KX é igual a 1, tá? E o raio de giração em X, vamos ver aqui, ó, 6,4. Jogando tudo isso na parcela da equação, eu tenho 45,9, tá? A norma 8800, ela diz que esse lambda tem que ser no máximo 200, ou seja, tem que ser, os valores que eu encontrei aqui, ó, deveriam ser menores que 200, ou seja, a verificação de esbeltez, os dois casos aqui, deu menor que 200, portanto, verificou, tá? Partindo agora já para a sequência da equação, nós calculamos o NRD. Só que tem uma coisa, o NRD é justamente o que a gente precisa calcular, né? Aqui, ó, o exercício pediu aqui, a máxima força de compressão, tá? Então, eu utilizando a fórmula aqui do NRD, né? Que é X vezes Q vezes AG vezes FY dividido por gama A1, falta duas coisas aqui para mim, falta o X e falta o Q. Então, eu não consigo resolver essa equação. Portanto, eu preciso resolver essas duas incógnitas primeiro, né? Então, primeiramente, nós vamos resolver o Q. O Q é o fator de minoração ali, né? Então, eu olhando lá na norma,
eu vejo que eu tenho essas duas equações aqui, ó. O BT limite da alma e o BT limite da mesa, tá? Então, eu tirei essas equações aqui lá da norma, tá certo? Então, a norma diz o seguinte, que para eu determinar o Q limite aqui, né, o BT limite no caso, é 1,49 vezes a raiz de E sobre FY, tá? Então, 1,49 já é constante da equação. O E, o exercício deu lá em cima, né? Vamos voltar aqui, ó, que tá aqui, ó, 200 GPa, ou 20.000 kN por centímetro quadrado, que é o que a gente precisa, né? Então, tá aqui, 20.000, dividido pelo FY, que o exercício também deu, mas que a gente já sabe, né? Que tá aqui, ó, o FY, que é a força de escoamento do aço, a SMA36, tá? Então, tá aqui o 25 também. Fazendo o cálculo, eu chego a esse resultado aqui, 42,14, tá? Eu vou reservar esse resultado aqui por enquanto, porque eu vou passar, ao invés de eu achar o BT limite, eu já vou direto para o BT alma, tá? Muito bem, voltando então, eu percebi que eu não tinha colocado aqui a equação, né? Só os valores dela, mas eu já corrigi aqui, certo? Então tá aqui, ó. Eu tenho o D menos 2 vezes TF dividido por TW. Para eu achar esses valores é só eu voltar lá no meu exercício, né? O D, deixa eu ver lá, isso, o D, né? O D está aqui 160. Depois, o TF, certo? Está aqui 9,51. E depois o TW, que corresponde a 6,3. Então, jogo tudo na equação aqui, né? 160 e tudo mais, tá todos aqui os valores, deu 22,38. Bom, eu tinha reservado aqui o 42,14, certo? E coloquei os dois para comparar os dois aqui na frente. Veja que o 22,38, que é esse BT alma da equação que eu tenho aqui, ele é menor que o 42,14 que a norma ela estabelece. Ou seja, se a norma estabelece um valor maior, significa que esse meu Q está ok, certo? Porque ele deu um valor menor ainda, né? Então, agora partindo aqui para o BT limite da mesa, então eu tenho essa equação, 0,56 E dividido por FY, né? Colocando todos os valores, deu 15,84, tá? Reservo também o valor e vou para o BT mesa, que é essa parcela aqui, ó. BF dividido por 2TF, tá? Então, não vou nem voltar de novo, né? Só olhar lá no início do exercício os valores. Então, tá aqui, 74, 2 vezes 9,51 e o valor deu 3,89. Ou seja, o 3,89 é menor do que o 15,84, que a fórmula que a norma me proporcionou, o resultado foi maior da norma do que o exercício, do que eu achei aqui no exercício. Portanto, tá ok, né? Então, o que significa tudo isso? Significa que se bateu todos esses valores de limite, né? Que o Q, todos os Qs aqui, QS, QA, tudo vai ser igual a 1, tá? Significa que na equação aqui, ó, eu já matei o meu valor de Q, tá certo? Então, agora faltou o X, né? Então, vamos para frente aqui para a gente ver como fazer isso aí, tá? Determinando o X, então. Ele depende aqui da esbeltez reduzida, lambda zero, que por sua vez depende da força axial de flambagem, tá? Então, vamos calcular tudo isso aqui na sequência. Então, o NEY, que é essa força que eu preciso achar, né? Tá aqui, ó. Essa é a equação, tá? Π ao quadrado, parará, e tá tudo ali na sequência. São valores que tem lá tudo no exercício, no enunciado do exercício, tá? Substituindo os valores aqui, eu acho 119,97, tá? Partindo agora para esbeltez reduzida, o lambda aqui, né? Que eu calculo por essa equação, certo? Então, eu substituindo os valores, tá? O Q, que eu achei agora há pouco ali, né? O AG, que o exercício me deu, os 22,8. O FY, que é a força de escoamento, né? 25, tá aqui, do aço, né? E o NEY, que eu acabei de achar, 119,97. Então, tudo isso daqui, ó, deu 2,18, tá certo? Parto agora para
para achar o valor do x ali, certo? Então, veja que o 2,18 maior que 1,5, então significa que o x, para eu achar, eu pego esse valor tabelado aqui, né, de 0,877, dividido pelo 2,18 ao quadrado que eu acabei de achar aqui, né? Ou seja, isso significa que o valor que eu tenho aqui é 1,1845, que bateu aqui maior do que 1,5, tá? Então, beleza, eu achei aqui, levando em consideração o y, tá? KY, LY, momento de inércia Y, certo? Então, agora eu tenho que achar o x, certo? Então, vamos para o x. A mesma coisa, né? Primeiro eu acho a força axial de flambagem, está aqui no eixo x, tá? Então está aqui com os mesmos valores, a mesma fórmula, só que levando em consideração o eixo x agora, né? Então, jogando tudo aqui na fórmula, eu encontrei aqui, ó, 2050,68 kN. Partindo agora para a esbeltez reduzida aqui, né, o lambda zero, eu vejo que o Q que eu encontrei lá é o 1, né? O AG 22,8, FY 25 e o NEX que eu acabei de achar aqui agora, jogo ele na equação aqui embaixo. Achei o valor de 0,5272, tá? Agora eu parto para achar o x em x, né? O xão em x, no eixo x, tá? Então aqui, ó, a equação que eu utilizo é essa daqui, 0,658, que é tabelado, né? Ou seja, é uma constante, né? Elevado ao valor de lambda zero que eu acabei de achar aqui no eixo x ao quadrado, tá? Jogando tudo isso daqui na equação, eu achei 0,89. Beleza? Agora vamos para frente aqui no exercício para você ver uma coisa aqui. Aqui, ó, o xão, qual foi que eu usei? Tá? Já partimos para a resolução do exercício. O 0,1845. Por quê? Porque o 1845, tá certo? Veja que aqui nós estamos falando de esbeltez reduzida. O 1845, você vai concordar comigo que ele é menor do que 0,8. Ou seja, quando a gente está falando de esbeltez, a esbeltez seria assim a menor seção que eu posso encontrar de uma estrutura, de uma coluna, no caso aqui, né? Com a maior segurança, certo? Então, qual é o menor valor que eu tenho aqui? Ou seja, qual é a maior esbeltez? Tá? A maior esbeltez é justamente o 0,1845. Vou chamar assim ele, tá? 1845. Mesmo o valor sendo menor aqui, ó, do que 0,8, você vai concordar que 0,1 é menor, portanto, a esbeltez é maior, né? Porque a seção é menor, tá certo? Então é por isso que eu utilizo esse valor lá na frente. Então, partindo já para o finalmente do exercício aqui, né? Achando o NRD, que é o valor, né, que o exercício pediu lá, olha aqui, ó, voltando, a máxima força de compressão, certo? É o resultado final que eu preciso encontrar. Então, para achar a máxima força de compressão, eu utilizo aquela equação do NRD que a gente viu lá mais no início do exercício, tá? Então, substituindo aqui o xão por 0,1845, o Q que eu achei, né, o 1,0, o AG 22,8 e o FY 25 e o gama A1, que é 1,1 por tabela, tá? Ou seja, encontrei a minha máxima compressão aqui dessa minha coluna de aço, tá? 95,6 kN, que é o que o exercício pediu, tá certo? Espero que vocês tenham entendido tudo, né? Se ficar alguma dúvida, deixa aí na descrição sua dúvida ou entre em contato comigo, tá certo? Dessa forma nós terminamos a aula de hoje. Espero que tenham gostado da aula e até nossa próxima aula.